porque em cada cantinho aqui do nosso estúdio tem uma plantinha. Mas você já pensou em transformar o seu quarto? Sabe qual tipo de planta, espécie, por exemplo, traz um ar puro, pode trazer muitos benefícios? Esse é o assunto do nosso jardinagem de hoje, gente. Inclusive, essas plantas podem melhorar a qualidade do sono e a respiração. Elas criam, assim, uma atmosfera relaxante, reduzem o estresse, a ansiedade, melhoram o foco mental, além de valorizar a decoração com um ambiente mais acolhedor. E no nosso quadro Jardinagem de hoje, você vai saber quais são essas plantas para você cultivar no seu quarto. Quais são as melhores espécies. Vamos saber? Rodou! Tá querendo decorar o seu quarto e não sabe que planta escolher? Hoje no Jardinagem vamos te mostrar algumas opções que vão melhorar tanto a qualidade do seu sono quanto deixar ele ainda mais lindo. Hoje eu trouxe para vocês algumas opções de plantas que vão servir tanto para decorar o seu quarto quanto melhorar a qualidade do seu sono. Aqui a gente vai ter algumas opções em flores, como o lírio da paz, uma planta belíssima, cheia de folhagens com essa flor branca. Vamos ter também os antúrios. Aqui, por exemplo, eu trouxe a opção do mini antúrio, mas a gente tem o antúrio com as folhas maiores e essa exuberante orquídea azul. Além de deixar o seu quarto mais bonito, essa aqui é uma planta de baixa manutenção, onde a irrigação dela vai ser 1 ou 2 vezes na semana. Todas essas plantas aqui você consegue cultivar elas dentro do seu quarto. Por serem plantas de baixa manutenção, elas não têm aquela necessidade de sol, né, podendo ficar num ambiente que seja somente iluminado e com baixa irrigação também. A única que a gente vai ter uma característica diferente aqui é o lírio da paz, porque ele precisa de um pouquinho mais de água. Mas também ela é uma planta que logo ela sinaliza quando ela está precisando de água. As folhas dela tendem a murchar como se estivessem desmaiando. Aí só colocar ela na água que aí ela volta. Aqui nesse vaso a gente usou a dica dada anteriormente, que é usando a casca de pinos como forração do vaso, para evitar com que essa terra ela fique saindo na hora da irrigação. Nessa segunda classificação eu trouxe as plantas de folhagem. Essas daqui elas são realmente plantas que purificam o seu ambiente. Elas vão estar trabalhando durante a noite, melhorando esse ambiente, tirando as impurezas do ar, uma qualidade de sono melhor, uma concentração até mesmo maior do que se for usado em outros ambientes. Aqui a gente vai ter as mini espadas, a família Sansevieria, que estão as espadinhas, lanças. Temos também o nosso bambu da sorte e vamos ter a jiboia. Todas essas plantas aqui a gente consegue cultivar elas tanto em solo quanto em água. Aqui, por exemplo, eu vou ter elas em solo. Elas em terra, a irrigação ideal para elas é 3 vezes na semana, mas se forem cultivadas em água, aí sim essa troca ela pode ser feita 1 vez na semana por água mineral ou filtrada. As plantas elas costumam sinalizar o que elas estão precisando nesse momento. Por exemplo, aqui da jiboia, elas têm uma folhagem bem verdinha, né? Então, caso ela tivesse com excesso ou falta de água, a folha dela ia mudar de cor, ia ficar mais amarela ou até mesmo enrolando. O ideal de toda planta, realmente, a regra geral, é verificar o solo, porque esse solo ele pode estar úmido demais, então a gente vai retirar a irrigação. Mas se ele estiver muito seco, aí a gente aumenta a quantidade de água. Então, sempre que possível, pega o espetinho de churrasco e enfia até o fundo do vaso. Se ele voltar úmido, significa que essa terra está sendo muito irrigada, então a gente diminui a quantidade de água. Mas se ele voltar seco, então a gente precisa aumentar a quantidade de água para que ela não venha sofrer com as folhas amarelas, enrolando ou até mesmo murchando, que é o caso do lírio da paz. Viu que como escolher uma planta certa para o seu ambiente faz toda a diferença? Então fica com a gente que no próximo Jardinagem tem muito mais! Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!